Antes de orarmos, vamos ouvir rapidamente a palavra de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22, 23. Ao amanhecer, a alma pode se sentir tão pesada que as palavras simplesmente não vêm. É como se houvesse uma exaustão que não vem do corpo, mas do espírito, uma fadiga profunda que nos atinge por dentro. É a exaustão emocional de lutar contra a falta de esperança, de sentir que a alegria foi roubada e que o caminho se tornou escuro. Talvez você sinta que está no fim de suas forças, carregando um fardo que se tornou insuportável. A vida se tornou um esforço constante, e a cada novo dia, a sensação é de que você tem menos energia do que no dia anterior. Mas a oração da manhã nos revela uma verdade libertadora. A sua força não está em você, mas em Deus. A promessa dele é que ele se torna a nossa força quando consagramos a nossa fraqueza a ele. Não é sobre sermos fortes, mas sobre reconhecermos a nossa fraqueza e a entregarmos a Deus. Esse ato de rendição não é de derrota, mas de vitória, pois a tua palavra nos ensina que a nossa fraqueza é a oportunidade perfeita para a tua força se manifestar. O nosso alicerce não está em nossas próprias forças, mas na segurança do Altíssimo. O mundo nos diz para sermos autossuficientes, para carregarmos todos os fardos sozinhos, para sermos fortes o tempo todo. Essa é a mentira da autossuficiência, um erro invisível que nos leva à exaustão emocional e enfraquece a nossa alma. O peso de tentar controlar tudo, de ser responsável por cada detalhe da vida, é grande demais para uma alma solitária. Você se sente esmagado, exausto, sem forças. O fardo foi entregue, a alma está ancorada. E a página em branco de hoje já está sendo escrita pelas mãos do Autor da vida. Vamos orar agora, com a sinceridade de uma alma que se sente fraca. Senhor, eu me sinto cansado. Eu não tenho forças para lutar, mas eu sei que Tu estás aqui. Reanima a minha alma, traz de volta a minha esperança e me ajuda a encontrar a alegria em Ti, mesmo nas lutas. Eu consagro a minha fraqueza a Ti, para que Tu te tornes a minha força. Acalma meu coração e aquieta minha alma. Amém. A fé é como uma pequena semente que floresce mesmo no chão mais seco do coração. A sua fé, por menor que seja, é suficiente para mover o coração de Deus. A sua voz é a água viva que refresca e restaura o espírito, mesmo sem palavras. Ele nos acalma e aquieta a nossa alma. Em momentos de silêncio, ele pode nos falar ao coração. As suas misericórdias são novas a cada dia, e o seu amor é a garantia de que, não importa o que você tenha feito ou passado, ele te dá uma nova chance de recomeçar. O dia a dia traz consigo a insegurança, um fardo invisível que pesa na alma. A sensação de estar vulnerável e desprotegido diante de problemas que não podemos controlar é um peso enorme. O medo do amanhã nos paralisa e nos impede de viver o presente com leveza. É como tentar construir uma casa em um terreno movediço. Quanto mais nos esforçamos, mais a base parece ceder. A incerteza nos faz sentir como um navio à deriva em um mar agitado, sem saber para onde ir. Cada notícia, cada pequena dificuldade se torna uma onda que ameaça nos submergir, e a alma clama por um lugar seguro, um refúgio que resista a qualquer tempestade que possa vir. A oração matinal, no entanto, nos revela que Deus é a nossa fortaleza. Ele é a rocha inabalável, contra a qual a dor e as provações se quebram. Nele, nossa fé encontra um alicerce sólido para nos firmarmos, mesmo quando a terra treme ao nosso redor. O Salmo 91 nos fala sobre o esconderijo do Altíssimo, uma metáfora que nos ensina que a proteção de Deus é uma presença constante e acolhedora que nos cerca por completo. A oração da manhã é o nosso ato de declarar que nossa segurança não está em nossa própria capacidade, mas na sua presença protetora,
que é mais forte do que qualquer problema que possamos enfrentar. Tentar entender o porquê da dor é uma armadilha que nos impede de encontrar a paz. É uma busca exaustiva por respostas que nem sempre teremos, uma tentativa de colocar a lógica humana no plano divino. Essa busca, por si só, nos rouba a paz e nos desgasta. A sabedoria não está em buscar o porquê do sofrimento, mas em buscar o com quem enfrentá-lo. A paz vem quando soltamos o controle e depositamos nossa confiança em Deus, que é o nosso refúgio. Ele nos capacita a atravessar o vale da sombra da morte sem medo, porque Ele está conosco. A fé nos move para um lugar de paz, onde a certeza de sua presença é suficiente. Vamos agora juntos orar, buscando a paz que só Deus pode dar. Senhor, entrego a Ti todas as minhas incertezas e medos em relação ao futuro. Fortaleça meu espírito, renove minha fé e ajude-me a encontrar a Tua paz, que excede todo o entendimento. Cobre a minha casa, a minha família e o meu trabalho com a Tua proteção. E livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus, amém. A oração da manhã nos ensina a ser fortes na fé, não por nossas próprias forças, mas pelo poder da promessa de Deus. Ela nos lembra que a nossa força vem da sua promessa, de que Ele nos guarda e nos liberta. A fé não nos torna super-heróis, mas filhos amados, seguros nas mãos de um Pai fiel. É a certeza de que, mesmo quando o mal está presente, Deus está conosco. A oração é o caminho para nutrir a confiança, passo a passo, mesmo na fraqueza. É a certeza de que, mesmo quando nos sentimos fracos, o poder de Deus se manifesta em nós. A vida, com suas complexidades, muitas vezes nos traz a dor profunda de ter relacionamentos feridos ou de ter a família em conflito. Essa dor é um peso enorme para a nossa alma, uma carga silenciosa que carregamos dia e noite. O lar, que deveria ser um refúgio de paz, às vezes se torna um campo de batalha, onde a mágoa e o ressentimento se instalam. A sensação de que não podemos consertar tudo com as nossas próprias forças nos leva ao desespero e à impotência. Mas a oração da manhã nos revela uma verdade libertadora. A sua força não está nos seus planos, mas no plano de Deus para a sua vida. O ato de consagrar as pessoas que você ama a Deus e soltar o controle sobre elas é um ato de fé e de amor. É a decisão de entregar a dor e a dificuldade a Deus, confiando que Ele pode curar e restaurar o que foi quebrado. O erro de tentar consertar tudo sozinho é a nossa maior limitação. É uma luta exaustiva, uma batalha que não podemos vencer com as nossas próprias forças. A sabedoria é de pedir a Deus para intervir, para que a sua vontade seja feita em nossos relacionamentos. Ele é o nosso Consolador e o nosso Restaurador. Vamos orar agora, intercedendo e pedindo a cura para os nossos relacionamentos mais importantes. Pai, eu entrego a Ti a minha família e os meus relacionamentos. Eu te peço que cures as feridas, restaures o que foi quebrado e traga a Tua paz para as nossas vidas. Eu consagro as pessoas que eu amo a Ti e confio que o Senhor está no controle. Em nome de Jesus, amém. A oração da manhã é o nosso escudo para as setas que voam de dia, ou seja, para os ataques espirituais e emocionais que vêm de outras pessoas. A revelação de que o amor de Deus é a base para todos os relacionamentos saudáveis nos dá a certeza de que a sua presença nos abriga e nos protege. Ele nos ensina a perdoar, a ser pacientes e a amar incondicionalmente. O seu amor é a nossa fortaleza. Ao amanhecer, a alma pode se sentir tão pesada que as palavras simplesmente não vêm. É a exaustão emocional de lutar contra a falta de esperança. A frustração de se sentir sem rumo e sem clareza sobre o seu papel na vida é um fardo pesado para essa nossa alma. A sensação de que estamos perdendo tempo, de que não temos um propósito, pode nos levar ao desânimo e à falta de esperança. É como estar em um labirinto, sem saber qual caminho seguir, e o medo de uma decisão errada pode nos paralisar.
Mas a oração da manhã nos dá uma promessa poderosa. A nossa força não está nos nossos planos, mas no plano de Deus para a nossa vida. A promessa de que o Espírito Santo nos revela a vontade de Deus de forma progressiva e amorosa. O nosso pastor nos guia. Ele não nos deixa sozinhos no labirinto da vida. Ele nos conduz pelo caminho certo. O caminho da justiça por amor do seu nome, da sua honra e da sua reputação. A sua presença é a nossa segurança e a nossa fortaleza. A oração da manhã nos revela que Deus é a nossa fortaleza. Ele é a rocha inabalável contra a qual a dor se quebra. Nele, nossa fé encontra um alicerce sólido em que podemos nos firmar, mesmo quando a terra treme ao nosso redor. O erro de tentar entender tudo, em vez de simplesmente confiar no guia de Deus, é uma armadilha que nos impede de encontrar a paz. É uma busca exaustiva por respostas que nem sempre teremos. A verdadeira paz vem quando soltamos o controle e depositamos nossa confiança em Deus. A sabedoria é buscar o com quem enfrentar as decisões e não o porquê delas. Vamos orar agora, pedindo a direção e a sabedoria de Deus para o dia de hoje. Pai, eu te peço que me guie no dia de hoje. Eu preciso da tua sabedoria para tomar as decisões certas. Guia os meus passos, as minhas palavras e os meus pensamentos. Livra-me da minha teimosia e do meu orgulho e me ajuda a ser humilde para ouvir a tua voz. A voz de Deus é a água viva que refresca e restaura o espírito, mesmo sem palavras. Ele nos fala através da sua palavra, do Espírito Santo, de outras pessoas e até mesmo do silêncio. Ele é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Precisamos aprender a ouvir a sua voz e a segui-lo com fé. O silêncio de Deus pode ser uma resposta poderosa. E o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em um mundo de incertezas e conflitos, a ferida silenciosa da exaustão emocional nos atinge profundamente. A sensação de que não temos mais forças para lutar, de que a alegria foi roubada e que o caminho se tornou escuro. O peso invisível de um futuro incerto é um fardo pesado para a nossa alma, e o medo de adoecer ou de partir sem ter encontrado a verdadeira paz em Cristo nos assusta. É a sensação de que você não tem mais forças para continuar, de que a alegria foi roubada e que o caminho se tornou escuro. Mas a oração da manhã nos revela que a nossa força não está em nós mesmos. A promessa de Deus é que Ele se torna a nossa força quando consagramos a nossa fraqueza a Ele. Ele nos ensina que a vitória não está nas nossas próprias forças, mas no poder da sua promessa. O nosso alicerce está na segurança do Altíssimo, não em nossas próprias forças. A maior surpresa da fé é que, quando você não tem forças para orar, o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Você não está sozinho. A sua misericórdia é o bálsamo que sara as feridas mais profundas. A oração é o caminho para nutrir a confiança passo a passo, mesmo na fraqueza. É a certeza de que, mesmo quando nos sentimos fracos, o poder de Deus se manifesta em nós. Vamos orar agora com a sinceridade de uma alma que se sente fraca. Senhor, eu me sinto cansado. Eu não tenho forças para lutar, mas eu sei que Tu estás aqui. Reanima a minha alma. Traz de volta a minha esperança e me ajuda a encontrar a alegria em Ti, mesmo nas lutas. Acalma meu coração e aquieta minha alma. Amém. A fé é como uma pequena semente que floresce mesmo no chão mais seco do coração. A sua fé, por menor que seja, é suficiente para mover o coração de Deus. A sua voz é a água viva, que refresca e restaura o espírito, mesmo sem palavras. Ele nos acalma e aquieta a nossa alma. Em momentos de silêncio, Ele pode nos falar ao coração. O dia que se inicia é um convite para o futuro, mas com ele vem a ansiedade de ter que tomar decisões difíceis e a necessidade de clareza sobre qual caminho seguir. A vida é cheia de encruzilhadas e a sensação de que estamos caminhando em um labirinto sem saber qual caminho seguir pode nos paralisar.
sentimos o peso de que uma decisão errada pode trazer consequências irreversíveis. Onde podemos encontrar a sabedoria para cada passo? Mas o segredo para não ser levado por essa correnteza do caos não está na nossa própria força. Está em uma âncora, e essa âncora é a oração. É o convite do Espírito Santo para a paz no amanhecer, a paz que excede todo o entendimento. É o ato de nos conectarmos a Ti, a nossa rocha, o nosso refúgio e a nossa fortaleza inabalável. A oração da manhã não é apenas um ritual, é a nossa consagração, o momento em que declaramos: Senhor, eu não farei nada sozinho hoje. A preocupação excessiva é um ladrão silencioso. Ela nos rouba a paz, nos impede de desfrutar do presente e nos faz esquecer que a provisão de Deus para cada dia é suficiente. Um dos maiores fatores que alimentam nossa ansiedade é a necessidade de ter tudo sob controle. O medo de que algo fuja do nosso planejamento, a preocupação com o futuro incerto, a sensação de que, se não fizermos tudo sozinhos, as coisas desabarão. O medo, muitas vezes, é o oposto da fé. Ele nos faz focar no problema, enquanto a fé nos convida a focar naquele que é maior que qualquer problema. O pânico nos paralisa, mas a confiança em Deus nos move para um lugar de paz. Vamos orar agora, com a sinceridade de uma alma que se sente fraca. Pai, eu entrego a Ti este novo dia em Tuas mãos. Primeiro, eu coloco diante de Ti as preocupações específicas que pesam sobre o meu coração neste momento: o trabalho, a saúde, a família, o futuro. Segundo, eu confesso que tenho tentado controlar tudo com as minhas próprias forças e peço o Teu perdão. E terceiro, eu escolho confiar em Tua providência. Ajuda-me a viver este dia na Tua presença. Amém. A paz não é a ausência de problemas, mas a presença do Senhor em meio a eles. A oração nos ensina a contar as nossas bênçãos e a focar no que Deus já fez, em vez de focar no que falta. É uma escolha consciente de trocar a queixa pela gratidão, a insatisfação pela adoração. A oração é uma ferramenta poderosa para renovar a nossa mente e o nosso coração. Ao amanhecer, não carregamos apenas as preocupações do dia que se inicia, mas também o fardo invisível de culpas e mágoas do nosso passado. Esses pesos silenciosos roubam a nossa paz e nos impedem de viver o presente com leveza e alegria. Eles se tornam sombras que se projetam sobre cada novo passo que damos, nos lembrando de falhas, arrependimentos e feridas antigas. A oração da manhã é um ato de coragem e vulnerabilidade. É o momento de trazer a nossa dor, a nossa culpa e a nossa mágoa para a luz da presença de Deus. É um convite para entregar tudo isso nas mãos do único que pode verdadeiramente nos libertar. A oração não é um meio para esconder a dor, mas para expô-la, para que a cura de Deus possa começar a fluir. É um ato de rendição, de dizer: Senhor, não consigo carregar este fardo sozinho, eu o coloco diante de Ti. Um dos maiores mitos que nos impedem de orar é a ideia de que a nossa fé precisa ser perfeita para que Deus nos ouça. A verdade é que Deus acolhe a nossa vulnerabilidade. Ele não espera que sejamos perfeitos, mas que sejamos sinceros. Uma oração que vem do coração, por mais que as palavras falhem, é mais poderosa do que a oração mais eloquente, que não vem de uma alma que se abre diante de Deus. O Senhor conhece a nossa dor, mesmo quando ela não pode ser expressa em palavras. Vamos orar juntos, com sinceridade, para liberar o passado e começar de novo. Pai, eu me aproximo de Ti com o coração pesado pelas culpas e mágoas do passado. Perdoa-me, Senhor, por ter falhado e por ter me machucado. Eu entrego a Ti cada dor e cada culpa. Liberta-me, Senhor, deste fardo invisível. Eu escolho perdoar aqueles que me feriram e peço a Tua ajuda para não carregar mais essa amargura. Em nome de Jesus. Amém. A cada manhã, o sol nasce e com ele vem a misericórdia de Deus, que se renova. Essa é uma revelação poderosa. As suas misericórdias são novas a cada dia
e o seu amor é a garantia de que, não importa o que você tenha feito ou passado no passado, Ele te dá uma nova chance de recomeçar. O amanhecer é uma metáfora viva da redenção de Deus. A cada novo dia, Ele nos dá a chance de nos reconectarmos com Ele e de deixarmos o que passou para trás. Não há nada em seu passado que Deus não possa perdoar e curar. Não há nada em sua história que a misericórdia de Deus não possa apagar. Viva este dia com a certeza de que você é um filho amado, com uma nova chance de viver plenamente na presença do Senhor. Que esta oração seja a sua âncora para o dia que se inicia e para os dias que estão por vir. Eu declaro que cada bênção desta oração está sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Se esta oração tocou o seu coração e te deu um momento de paz, escreva amém nos comentários. E se você precisa de uma oração específica, compartilhe conosco. Estaremos orando por você. Que Deus te abençoe e te guarde. Paz do Senhor.